Olá! Para quem não me conhece, eu sou o Renan, sou coach, analista de perfil comportamental, sou cardiologista veterinário, também sou empresário. E hoje, seguindo aqui a nossa linha dos vídeos e dos nossos papos, vamos falar do fator S, estabilidade da teoria DISC. É o fator do equilíbrio, da empatia e da lealdade. Indica como uma pessoa lida com mudanças e estabelece seu próprio ritmo de vida. Pessoas que apresentam alta intensidade do fator S costumam ser boas ouvintes, atenciosas, demonstram interesse genuíno pelos sentimentos dos outros. Os estáveis, como são chamados nesse fator, assim como os influentes, têm bastante propensão para os relacionamentos interpessoais, porém com uma grande diferença em relação aos influentes. Para o indivíduo estável, é realmente importante o bem-estar do outro, mesmo que ele, a pessoa estável, fique em desvantagem ou até em segundo plano. Nesse sentido, pessoas com esse fator demonstram muita disposição para servir. Para efeitos de comparação, o perfil influente também tem essa característica de servir, mas nem sempre o interesse dele está apenas no bem-estar do outro. Os estáveis possuem também como características marcantes o ritmo constante, a capacidade de fazer trabalhos repetitivos sem se aborrecer e a preferência por prazos estendidos e por fazer uma coisa de cada vez. De forma mais relevante, os identificados nesse perfil, eles tendem a manter relacionamentos de longo prazo e a buscar empregos nos quais conseguem projetar suas carreiras ao longo de muitos anos. É um comportamento que requer certa maturidade emocional. Talvez isso explique o fato de serem flexíveis em suas ideias e opiniões, tanto quanto cautelosos e reflexivos antes de falar, pois sempre que possível eles buscam o consenso acima de tudo. Todo esse cuidado os leva a serem também ótimos planejadores, pois lidam bem com processos, sobretudo com começo, meio e fim. Além de possuírem constância, determinação e perseverança para seguir com o que foi planejado até a conclusão do projeto. Os estáveis, eles valorizam muito a rotina e a previsibilidade. Para eles é fundamental saber como será o dia de amanhã. Assim, quanto mais preponderante nesse fator for um indivíduo, maior será o apego dele ao que é conhecido e constante. Por esse motivo, eles podem ser resistentes a mudanças, mas, no entanto, se forem convencidos do propósito, dos benefícios, das etapas envolvidas, das consequências positivas, dessas mudanças, não vai ser difícil convencê-los. E se eles puderem ver essas propostas dentro de uma perspectiva bem planejada, com cronograma, eles vão trabalhar com afinco para que elas sejam implementadas até o final. Bom, agora vamos falar algumas características essenciais do fator S, estabilidade. Eles valorizam muito o planejamento com orientações claras e responsabilidades bem definidas. São calmos e tranquilos, gostam de ambientes harmônicos e têm capacidade para apaziguar conflitos. Serão resistentes a mudanças caso não tenham clareza do propósito e das etapas envolvidas. Têm preferência por trabalhar em grupo e decidir coletivamente. E como que a gente reconhece um indivíduo estável? Como ocorre em todos os perfis do DISC, é perfeitamente possível identificar traços do fator S, da estabilidade, em muitas situações, sempre lembrando que essas características que definem os perfis são tendências gerais, que podem estar mais ou menos expressas nas pessoas, dependendo do grau de intensidade desse fator naquele indivíduo. Assim como os indicadores podem dizer que os estáveis demonstram mais interesse por pessoas do que por tarefas. Por serem cautelosos, costumam fazer uma abordagem indireta e não precipitada. São possessivos, querem cuidar e responder quase que sozinhos pelos trabalhos que lhes são entregues. É perceptível esse traço nas mais variadas situações. Por isso, talvez ocorra justamente porque essas pessoas apresentam grande estabilidade e são bastante previsíveis. Aspectos que normalmente só são possíveis quando tem o controle sobre a situação. Uma característica que pode estar presente nos indivíduos com forte predominância do fator S é que esses não demonstram facilmente suas emoções,
eles são fechados, eles guardam para si suas percepções, não revelam facilmente o que pensam ou o que querem. Do ponto de vista estritamente comportamental, não espere velocidade na tomada de decisão de um estável. Novidades, mudanças não são seu forte. De modo geral, preferem convenções, produtos e serviços tradicionais, principalmente aqueles cuja qualidade já foi comprovada no tempo. Na verdade, não se pode exatamente dizer que esses indivíduos sejam contrários às mudanças. O que ocorre é que, porque eles são bastante estáveis, às vezes conservadores, eles tendem a ver tudo através de um sistema planejado e previsível. Eles querem definições claras de metas, estratégias bem elaboradas para alcançar essas metas. A comunicação com o indivíduo de alta intensidade do fator S também é um aspecto muito positivo, mas precisa ser bem explorado. Em geral, os estáveis gostam de ver o quadro todo de um projeto. Eles são, portanto, planejadores, veem os projetos em suas várias etapas e de um modo bastante tranquilo. Pressa realmente não é o forte desse perfil. Os fluxos são um pouco mais lentos. Em contrapartida, são bastante consistentes, justamente pelo cuidado e a pesquisa na elaboração de cada passo, de cada etapa. Esse mesmo jeito de agir e de se comunicar é constante, tende a se repetir em inúmeras situações, das mais informais às mais solenes. Por exemplo, não se surpreende se encontrar uma pessoa com esse perfil, organizando um churrasco com os amigos, por exemplo, com o mesmo nível de detalhe que ele faria para organizar, por exemplo, um lançamento de um conjunto de apartamentos para venda. A intensidade em ambos os casos é a mesma e detalhe tudo com muita segurança e consistência. Agora o que eu queria aqui é abordar um pouco as variações na intensidade do fator estabilidade. Como a gente vê em todos os outros fatores da teoria DISC, os extremos, ou seja, as pessoas com alta intensidade ou baixa intensidade do fator, também se revelam, a depender, claro, do grau de maturidade da pessoa ou do nível de desenvolvimento de certas características. Mas, ao contrário do que poderia se esperar, nem sempre esses extremos se opõem. O que os diferencia, muitas vezes, é uma transição emocional influenciada pelo grau de equilíbrio de cada pessoa, de cada indivíduo. Por exemplo, há um comportamento tido como cooperador, encontrado no perfil mais intenso de um instável. Temos em contraposição um comportamento mais independente, na baixa estabilidade. A gente percebe um comportamento mais inquieto, mais variável, quase reativo. Em ambos os casos, permanece a essência do fator S, estável, que nos faz constatar que, tanto no extremo como no outro, é preciso ter controle, compreender as circunstâncias em que as coisas se passam, para que se possa explorar, no melhor dos sentidos, o que for mais adequado para a situação. Agora, queria destacar aqui as características mais peculiares, dentre que a gente já falou, mas do fator S a gente tem então as características específicas, as palavras, compreensivo, acolhedor, consistente, um bom ouvinte, pacífico, paciente, planejador, calmo, metódico, previsível, leal. Aspecto interessante de ser observado é que o conjunto de características das pessoas com alta intensidade de fator S define elas com a palavra planejadoras, pessoas que organizam seus processos, pensam em roteiro, estratégia, define com clareza onde quer chegar, entre outros detalhes. Do outro lado, o conjunto de características do indivíduo com baixa intensidade do fator S define como executor. Uma pessoa, como se diz, põe a mão na massa. É mais despachada, atua às vezes em várias frentes. É claro que existem situações em que podemos optar por um perfil mais planejador ou por outro mais executor. Mas a chave do sucesso aqui, da alta performance e tudo mais, é perceber a existência dessas potencialidades e saber usá-las conforme a necessidade. Nós já vimos anteriormente em outros vídeos que o perfil ideal é aquele capaz de fazer com que as essências apareçam no momento em que são requeridas e que as características estarem disponíveis em todos os perfis, mas às vezes algumas são negligenciadas e outras precisam ser aprimoradas para que possam ser usadas exatamente quando necessário. Agora, aqui vai umas dicas de bate-pronto
que devem ser desenvolvidos em pessoas com alta intensidade do fator estável. Se você se percebe ou identifica resistência e tente ser mais aberto a oportunidades. Se você é rígido e fechado, procure ter mais flexibilidade, aceitar as mudanças. Se você é muito centrado nas metas ou no objetivo final, dê mais atenção aos prazos, acompanhe o ritmo de realização exigido. E se você evita conflitos, procure encarar os problemas e situações difíceis com energia e coragem. Se você ressente-se com facilidade ao receber críticas, tente ser menos sensível e emotivo. Reconheça os seus erros, trabalhe para minimizá-los. Se você está com trabalho acumulado, estabeleça prioridades. Com isso, aprenda a dizer não quando necessário. Se você percebe-se muito apegado às tradições, procure estar mais acessível às inovações. Se você se percebe que está privilegiando muito os seus colegas em seu próprio detrimento, haja no sentido de atender também suas próprias necessidades e desejos. Se você é excessivamente cuidadoso ao falar de coisas simples às vezes, apresente-se de maneira direta, objetiva e assertivo. Se você preocupa-se demais com o que pensam os outros, a ponto de ter receio de se expor, por exemplo, expresse-se mais os seus pensamentos e posições, sem medo da opinião de terceiros. Se você é lento e excessivamente ponderado, seja menos hesitante, um pouco mais decidido. Se você mistura os seus problemas com os dos outros, não gaste tanto suas energias com questões que não te dizem respeito. Agora vamos falar um pouquinho também sobre os medos dos estáveis. Como você já viu nos nossos outros vídeos, nossos outros papos, cada perfil tem os seus medos, aqueles obstáculos que muitas vezes paralisam nossas atitudes. E no caso das pessoas identificadas com o fator de estabilidade, esse sentimento está muito realizado e ligado a aspectos que as ameaçam de alguma forma ou que possam retirar delas a estabilidade da sua condição, expondo-as a situações desconhecidas. De modo geral, destacamos com alguns medos mais comuns nesse fator: cenários imprevisíveis, ter que ousar e arriscar, decepcionar ou ser decepcionado, perder o autocontrole, participar, envolver-se demais e ter que lidar com conflitos. Não há antídoto específico para o sentimento do medo. Na verdade, o medo em si não é algo ruim. Se bem usado, ele chega até a ser um ótimo estimulante. A questão é que a gente não pode nos deixar envolver por ele, a ponto de nos paralisar, de paralisar nossas ações. A gente precisa enfrentá-lo. E a melhor maneira para isso é, em primeiro lugar, admitir que ele existe. Em segundo lugar, tentar entendê-lo, de modo que a gente possa vencê-los. Vencer os nossos medos, de atingir os objetivos que buscamos. Se você percebe isso no outro, no seu colega ou companheiro, tente ajudá-lo a enfrentar esses sentimentos. As grandes características, pontos fortes dos estáveis ainda podem ser resumidas assim. Por serem mais abertos a opiniões, eles costumam ser mais conciliadores. Contudo, eles frequentemente tomam decisões de maneira compartilhada, já que não gostam de se expor e expor a riscos. Dessa forma, eles tornam maiores as possibilidades de participação numa liderança, o que contribui para que o grupo se sinta mais valorizado. Eles são introspectivos, têm facilidade em agir com mais paciência para orientar e acompanhar a execução das tarefas. Com equilíbrio, raramente eles agem com impulsividade ou autoritarismo, não emitem ordens imperativas. Eles possuem facilidade para aconselhar, com base nas suas próprias vivências e experiências, passando conhecimentos com paciência e dedicação. E desse modo que guiam uma equipe, se forem líderes, para atingir os objetivos diante das possíveis adversidades. Eles tendem a reagir com mais equilíbrio e persistência, realizando e planejando. Planejamentos estruturados, com orientações claras, constroem métodos, contribuem para o bom direcionamento da equipe e normalmente eliminam eventuais dúvidas, evitam erros processuais. Bom, agora que você já conhece bastante sobre o perfil estável, deve ser capaz de identificar as características desse fator em você mesmo ou nas pessoas ao seu redor. Porém, se ainda não conseguiu perceber essas características, vamos a alguns exemplos de perfis públicos que a gente pode despertar e servir como exemplo de pessoas estáveis. Por exemplo, Mahatma Gandhi
Foi o idealizador, fundador do moderno Estado indiano e o maior defensor do Satyagraha, que é o princípio da não agressão como meio de evolução. A Emma Watson, atriz, modelo e ativista britânica. O Parreira, Carlos Alberto Parreira, técnico, campeão mundial em 94 com a seleção brasileira. Eduardo Suplicy, economista, professor universitário, político. Caetano Veloso, músico, compositor. Chico Xavier, que foi um importante médium, filantropo, um dos mais destacados expoentes do espiritismo. Com certeza você vai identificar nessas personalidades os traços apresentados do perfil estabilidade. Observar sua atuação e expressões, ideias, ritmo, equilíbrio, tendência de como contornar os conflitos. Você pode comparar essas características dessas personalidades com as outras mencionadas nos outros perfis. Isso é um ótimo exercício para você estudar e aprender como umas pessoas, de modo geral, se comportam dentro desse perfil. Gente, no próximo bate-papo, nós vamos falar do fator conformidade, a letra C do sistema DISC, que é a última letra, nessa análise de perfil comportamental. Então fique conosco, interage em nossas redes sociais. Aqui vai o meu grande agradecimento por nos prestigiar com a audiência de vocês. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Valeu!